Bem, vamos lá, enfrentando um exército. O Salmo 27:3 diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nenhuma das diversas experiências que você teve aconteceu por acaso, desde as mais sérias ou emocionantes até as mais tristes ou pavorosas. Sem dúvida, o Senhor Deus, em sua imensa e poderosa sabedoria, planejou que você as tivesse como parte do seu processo de aprendizado. Peraí, pastor Jaime, aquilo tudo que eu passei, aquela luta que eu passei, Deus então permitiu? Não é a vontade, permissão. A vontade de Deus é outra. A vontade de Deus tem a vida e até com abundância. Mas às vezes é necessário passar, entenda? E Deus permite, mas Ele lhe dá as ferramentas para enfrentar. Ele não vai deixar você enfrentar um exército, entenda, de qualquer maneira. Ele vai lhe dar as ferramentas. E a maior ferramenta é a confiança nele. É o que? É a confiança no Senhor. Porque estamos no versículo 3, mas se você ler o versículo 1, ele diz: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O versículo 1 ainda diz: o Senhor é a força da minha vida, do que me recearei? Então o seu Deus, ele pode permitir, mas ele não vai lhe deixar sozinho na luta. Ele não deixou Daniel sozinho na cova dos leões. Daniel era um servo. Daniel orava 3 vezes todos os dias. Quer dizer, quando veio a luta, Deus não o abandonou. Agora a cova dos leões, o problema é seu. Não, Deus estava com ele, enviando o anjo. É esse entendimento que nós temos que ter, que quando vem a luta, o seu Deus não nos deixa sozinhos. Ele permitiu, mas ele está conosco, nos amparando. Com isso, tenha certeza que as situações que vierem também serão com a permissão do Senhor, para que o seu sucesso seja verdadeiro. Deixe-o ficar na direção da sua vida. Quer dizer, é muito fácil falar, né? Quer dizer, pastor Jaime, mas a prática, porque ninguém quer passar por lutas, ninguém quer passar por tribulações, ninguém quer passar por inquietações, mas elas aparecem. Mas nós somos testados, provados, e não podemos perder a nossa paz. Não importa se é um exército de demônios que o assalta ou todo o inferno que o cerca. Deus não deixará que venha sobre você provação alguma que seja superior às suas forças. E com a tentação, ele sempre dará o escape. Isso Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que diz: não virá sobre nós tentação senão humana, da qual não possamos suportar. Quer dizer, nós podemos suportar qualquer uma, porque ele está conosco. Eu sei que ninguém gosta de passar. Estou falando por mim e falo por você. Ninguém gosta, mas o Senhor é conosco. Não podemos entrar no pecado da murmuração, no pecado da dúvida, no pecado do questionamento. A dúvida de: mas será que se Deus está comigo, como é que essas coisas estão acontecendo? Se Deus é comigo, por que essas coisas foram acontecer? Ele não prometeu mar de rosas. No mundo tereis aflições, mas diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, eu venci o mundo. No caso desse versículo, que é João 16:33. Então nós temos que estar atentos para não cair no pecado dos filhos de Israel do passado, dos dias de Moisés, que murmuravam quando enfrentavam uma luta, que murmuravam quando enfrentavam uma adversidade. Não podemos cair neste pecado, que muitos acabam caindo, né? Diz aqui: quem é servo do Senhor não deve responder a nenhuma ameaça com a força ou sabedoria que julga possuir, mas com a inesgotável e invencível poder do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Isso é para nós. É em nome de Jesus que eu te resisto. O missionário conta quem conta é um pregador, e ele conta no seu livro que foi uma visão. Não é para a gente ficar procurando ter visão, não. Foi um sonho, né? E nesse sonho ele estava numa rua, ele estava correndo e um leão atrás dele. Já pensou, meu irmão? E quando ele chegou, não tinha mais saída. Ele parou o leão, né? Falou assim: eu te resisto em nome de Jesus. Eu te enfrento em nome de Jesus. E o leão foi minguando, virou um gatinho sem vergonha e foi embora. Aí Deus mostrou para ele o que? É assim que você tem que fazer com o mal. Que aí se mostra, aí leva lá aquela 1 de Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor de vós, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé do nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus está amaldiçoada essa doença, ela está amaldiçoada para sumir, está amaldiçoada esse pensamento, está amaldiçoada esse medo, o medo que ele domina. Puxa, quantas vezes, uma vez eu atendi um cidadão, um homem, bicho era forte, e ele tinha síndrome do pânico, irmão. Ele contou: pastor, é engraçado, se eu contar, as pessoas ficam. Ele era contador, e ele tinha um escritório dele, né? Ele disse: atrás da estante eu fiz uma cama.
porque eu não aguentava ficar. Eu atendia uma pessoa, fazia um servicinho, tinha que ir lá deitar um pouquinho, meia hora que o coração ficava acelerado e tudo, eu já sabia o que era, tinha que ir ao médico, tudo, era pânico, medo, mas medo que não dá para explicar, medo que vai morrer, medo que a morte está chegando, é um infarto, é uma doença tal, é aquela pessoa que eu falei, a mancha já é um câncer, um caroço é um câncer já generalizado, né? A dor é uma pior doença que tem, a dor no peito já está infartando, dor de cabeça já é o derrame que chegou já. Tudo a pessoa dramatiza, é uma mente que o pessoal da psiquiatria costuma dizer que é aquela mente bem rápida, aquela mente acelerada, aquela só pensa acelerada para o mal, só para pensar o que é ruim, quer dizer, ela acelera rápido, tudo dela é rápido, até então você olhar para a palavra de Deus e confiar na palavra de Deus. Então, o caso dele era cômico, depois ele contando, mas essas coisas aconteciam, aparece na vida de muita gente. Se você não estiver, entenda bem, firmado na palavra de Deus, você acaba então tropeçando. Vamos voltar aqui? Então diz assim: nenhuma artimanha do inferno impedirá a igreja de Cristo em sua marcha triunfal para a vitória. Cumpre-nos tão somente seguir firmes, sem olhar para as intimidações e decepções que, infelizmente e certamente, teremos com a decisão de muitos. Esses deixarão usar pelo inimigo, irão nos trair, caluniar e nos fazer muito mal. No entanto, a graça de Deus derramada sobre a nossa vida nos basta e nunca será revogada. Isso aqui é muito importante porque eu quero deixar bem claro que não é só para resistir à doença, não é só para resistir à tentação do pecado, é para resistir a essas coisas que vem também, às vezes uma mágoa, um ressentimento, porque aquela pessoa te ofendeu, uma pessoa que você confiava plenamente, uma pessoa que você deu uma confiança para ela tremenda, que você deu algo e ela te traiu. Jesus tem misericórdia dela, quanto a mim eu vou continuar olhando para ti. Verdade. Quantas vezes até na obra de Deus nós sentimos, depois você pega o cidadão, não é nada, né? Você faz dele um líder, um homem de Deus. E Deus, claro, usado por Deus. De repente ele acha que é o tal, que é como diz, o dono da cocada preta, né? Coitado dele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É o Ló, meu irmão. Saiu do Abraão, perdeu tudo. A unção estava com Abraão, a unção está no ministério, a unção não está na minha vida, a unção está no ministério. Claro, nós temos a unção da salvação, todos nós temos, mas quantas vezes, às vezes acontece até no ministério, você pode ter, se acontece no ministério, acontece na sua vida profissional, na sua vida familiar. Poxa, pastor, já, mas ele fez um voto comigo no altar, ela fez um voto comigo no altar, poxa, ele era tão de Deus, ele orava em línguas estranhas, ela orava em línguas estranhas, por que foi acontecer isso? Amigo, o homem é falho, maldito o homem que confia no homem. Ore pela pessoa, santifique a pessoa, se ela se arrepender, glória a Deus, você ganhou aquela pessoa para Jesus. Se não se arrependeu, ela preste conta a Deus, ele preste conta a Deus, você faz sua parte. Você não pode deixar a mágoa, a revolta entrar no seu coração, nem a decepção. Puxa, porque não coloque a culpa no Senhor. Nunca. Então muita gente acaba nisso, se decepcionando com a graça, se decepcionando com o amor de Deus, com o poder de Deus, que nunca poderia. Voltando para a lição. Então, cuidado para não cair nessas coisas. Esse deixando nunca será revogado. No entanto, a graça de Deus derramada na nossa vida nos basta, nunca será revogada. Portanto, não tema. Esse era o segredo daqueles que se tornaram campeões nos dias bíblicos. Eles foram firmes e valentes em todas as batalhas. O que lhes aconteceu é como exemplo do que ocorre hoje. Como o Altíssimo deu a vitória ao seu povo naquele tempo, também nos dará agora. Somos destinados a levar adiante a igreja do Senhor, com a promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas pastor, já me prevaleceu no meu casamento. Amigo, não vai prevalecer contra você, aquilo ali é para acabar contigo. Usou uma pessoa, a sua outra parte, agora você não pode se deixar levar pela revolta, pela murmuração, não. Deus, procure ganhar aquela pessoa, santifique em oração, ore. Ela se arrependeu, ele se arrependeu, glória a Deus, você ganhou para Jesus, não só o marido de volta, a esposa de volta, mas ganhou aquela alma para Jesus. Seu galardão é grande. A pessoa não teve, é um problema, porque a salvação é individual. Não, você continua orando pela salvação, pela libertação dela. É o sócio, é o patrão, é o amigo, é o colega do ministério, é o colega, seja o que for, não deixe nada entrar no seu coração. O fulano se desviou, puxa, mas ele era um exemplo de fé para mim, ele que me ajudava tanto, ele ficou doente, ficou enfermo, talvez, não sei se faltou entendimento, não sei o que aconteceu, mas é um problema dele com Deus. Nós não podemos intervir e nem achar que a culpa é de Deus ou não.
continue olhando para o alto, continue crendo no Senhor, pedindo a Deus, Deus me dê sabedoria para não cair nas ciladas que muitos estão caindo. Oh Deus, me dê sabedoria para crescer na fé, para entender as coisas, para nunca murmurar, sempre sabendo que Deus é justo. Sempre sabendo que Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Até mesmo quando uma pessoa aparentemente foi derrotada, Deus sabe o que fez ali. Deus está no controle. Nunca perca a sua fé, olhando sempre para Cristo. Se a guerra estourar contra nós, não será por acaso. Entretanto, respaldados pelas declarações das Escrituras, devemos acreditar que é para o nosso bem. O Senhor está no controle de tudo. Lembra de Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bem, e a sua mão é tão poderosa hoje, quando no momento em que declarou, haja luz, e assim foi, Gênesis 1:3. Ele pode e quer nos usar como fez com Moisés, Josué, os juízes e os demais servos fiéis ao seu chamado. Não negue a sua fé em Cristo por nada. Confie sempre no que a palavra de Deus declara. A revelação é um caminho novo e vivo que Jesus abriu para você ir a Ele quando precisar. Hebreus 10:20. É assim que você se revestirá de força para derrotar o mal. O Todo-Poderoso garante que, mesmo se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. Segunda a Timóteo 2:13. Quando tem que falar isso aqui, declaração, essa leitura, para não trair, não é segunda de Timóteo, não, segunda a Timóteo. Foi o Paulo que escreveu a Timóteo. Timóteo não escreveu carta nenhuma, o Paulo escreveu a Timóteo, né? Então, só para colocar o pingo no i aí. O Pai nos ama e, ainda que o tenhamos magoado, não pode se recusar a nos fazer o bem. Puxa, mas tal Pai, ao filho. Será que nós conseguimos? Esse Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sede, pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. Será que nós conseguimos imitar? Aquela pessoa nos magoou, nos feriu, mas agora está nos pedindo um perdão. Opa, como Deus perdoa, nós também, né? E pede para nos fazer um bem, para que façamos um bem a ela. Vamos fazer. Não, você está no vermelho comigo, não, contando o seu alcance, faça. Esse é o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Deus é maravilhoso. Bem, terminando agora aqui. Deus jamais o deixará, Deus jamais o deixará sem assistência. Os que de fato confiarem no Senhor, verão que, embora o mal os cerque de maneira tal que pareça não haver saída, e quantas vezes acontece, Ele não deixará que o cerco do inimigo prevaleça nem os derrote. O Altíssimo entrará em favor dos seus, e tudo que o maligno usar para oprimi-los será destruído completamente. Em Cristo, com amor, deixa a mensagem missionária. Amigo, essa palavra é para nós. Nós não podemos abaixar a cabeça quando o inimigo vem. Mas, puxa, se Deus está comigo, por que aconteceu com meu filho, com a minha filha? Não, Deus me deu autoridade para lutar. Mas, pastor Jaime, irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já falamos isso aqui várias vezes. Deus é bom em todo o tempo. Até quando parece que a pessoa foi destruída, Deus sabe o que fez. Às vezes Deus permite vamos dizer assim, foi um fracasso, mas não foi uma derrota. Você perdeu aquela batalha, mas não perdeu a guerra. Porque a guerra maior é a salvação, e você não pode perder a salvação. Nem a família, amém?